Ao vivo. Olá! É um prazer estar aqui novamente com vocês na nossa live de saúde mental, né? Mais uma vez, né, do Instituto Olhos da Alma Sem, o grupo dos Jungianos de Brasília. E na noite de hoje nós vamos estar conversando com a professora Ana Inês, né, que é psicóloga de Brasília. Também vai estar falando, né? Principalmente o tema de hoje são os transtornos do afeto, né? A professora Ana Inês tem um profundo trabalho nessa área, né? E a gente, né, até brincando um pouco com o tema, né? Como é que o afeto tem transtorno, né? O que acaba acontecendo, né? Que as pessoas, né, acabam adoecendo, passando muito mal, né? Vivenciando N confusões, tá? Eu sempre gosto de falar que nós temos um trabalho de saúde mental onde a gente tem que olhar muito para o indivíduo, para o sujeito, para essa alma que está em sofrimento, né? Para tentar auxiliar essas pessoas, né? A se compreender, compreender os sintomas que elas vivem, né? Auxiliar as famílias a combater o preconceito, né? Porque infelizmente no Brasil a gente tem um dado estatístico muito triste na área de saúde mental, onde somente 30% dos pacientes se tratam. Então a gente tem que reverter isso, né? Então, nessa noite a gente convidou, né, uma das maiores profissionais que a gente conhece nessa área, né, uma pessoa que tem um trabalho importante, ela vai contar bastante do trabalho dela, né, a professora Ana Inês. Né? Professora Ana, você já está... Ainda não, tô chamando ela. Né? Vamos aguardar aqui alguns instantes, a professora está entrando para a gente dar início a esse bate-papo na noite de hoje. Tá? É importante, gente, a gente ter, né? Eu sempre falo que as doenças mentais, elas não têm idade, não têm raça, né? Não têm gênero, são... Eu falo que caixão, chifre e doença ninguém escapa, né? Alguém vai ter alguma coisa, né? Infelizmente na nossa sociedade, né? Mas o que a gente faz com as doenças é o que me chama a atenção. Né? Como conduzir um tratamento, como conduzir o paciente a ter consciência disso. Até porque muita gente, infelizmente, tem a própria questão do diagnóstico em como sombra, né? Ou seja, a pessoa tem uma doença, ela não aceita que tem essa doença, ela foge do diagnóstico, ela passa a se esconder, falar que ela é incompreendida, né? E aí vira aquela bagunça que a gente vê na sociedade, onde muita gente que poderia estar bem, estar mais tranquila, né? Com a vida mais estável, com mais equilíbrio, né? Acaba não ficando, né? E a questão dos transtornos, ela tem que ser muito observada para quem está na área de saúde, né? O pessoal da psicologia, o pessoal que lida com pacientes psiquiátricos, né? O pessoal que trabalha com a psicologia profunda, porque, infelizmente, é um tema espinhoso, né? Principalmente porque a maior parte das pessoas não aceita o diagnóstico, né? Diz que é, sei lá, obsessão. Ah, não, foi uma macumba que fizeram para mim, é um problema religioso, e aí vai, né? Nós temos aí doenças mentais e que nós temos que combater a fundo esse preconceito. E só tem um jeito de combater o preconceito, é com informação, com muita informação, né? Esse espaço que a gente faz de diálogo, de trocar com a comunidade, de falar, né, de pedir, né, para as pessoas, inclusive, compartilharem, né, esse tipo de material, sempre no teor de esclarecer, de trocar, né, de fazer uma ponte, principalmente da psicologia da área de saúde com a sociedade. Né, professora Ana? Ela ainda não entrou. Daqui a pouco ela deve estar entrando aqui, né? Nós estamos aqui numa conexão Goiânia-Brasília, né? E às vezes, né? Na área das conexões nós temos, né? Brasília-Goiânia deve ter uns 2.000 postes, e aí entre um poste e outro, às vezes, né? Acaba tendo algum com um certo probleminha, né? A fibra ótica, às vezes, né? Eu brinco muito que tem, às vezes a gente pega aquela conexão à manivela, né?
tá? Não é de fibra ótica, não. Tá? E aí, eu sempre gosto de começar, toda vez que eu vou falar de transtorno, eu gosto muito de parar para pensar o que significa essa palavra transtorno, né? É forte, né? Uma palavra que marca a gente, né? Fala, poxa, transtorno, né? Então, o que a gente pode pensar dessa palavra transtorno, né? Tá? É um problema, é uma encrenca, é uma confusão, é algo que não está bem, né? É algo que não integra, que não estrutura, que não dá continuidade, né? Quase todos os meandros de transtorno têm essa pegada, né? Então, é importante a gente ter essa cautela, né? É importante a gente ter essa visão, né? Porque nenhum transtorno é alguma coisa tranquila. Ah, vou ali no supermercado pegar um transtorno. Não, gente. Ah, transtorno, infelizmente, é uma fatalidade que acontece na vida do indivíduo, né? É um problema que a pessoa vai ter que enfrentar e que, se ela tiver uma personalidade, ao mínimo integrada, ela consegue, né, se ajustar, superar a patologia, viver bem, né? Às vezes com algumas pequenas limitações, mas viver bem, embora até tenha um certo quadro de diagnóstico, né? Olá, professora! Jorginho, boa Olá, noite. boa noite, né? Tudo Bem-vindo ao bem? Boa nosso noite, todo mundo. Uhum. Galera, eu estou convidando essa mulher para fazer live, para participar das atividades, já tem uns 3 anos. Hoje deu certo, né, Ana? Hoje deu certo. E mesmo assim ainda cheguei atrasada, né, Jorge? Não, mas faz parte, está valendo. Tá Ainda bom, estamos em tempo. Jorginho. Que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Agora ao vivo, né? E a cores. Aqui no Sim. Instituto Olhos da Alma Sã, com muita alegria de estar aqui com a sua turma, com os seus seguidores, com as Não, pessoas queridas, né? Desse pessoal que exato. adora discutir essas coisas legais. É. E para a turma dos Jungianos de Brasília também, né, que é a Ah, nossa é turma. verdade, verdade. Viu, moçada? Eu estou aqui também, de Brasília, eu estou aqui. Né? Ana, eu estava delimitando aí a questão dos transtornos, os transtornos do afeto, né? Eu queria começar falando da tua experiência no tratamento disso, né? Que você, inclusive, você fez parte da criação de um grupo importante da UNB que mexia exatamente com isso, né? É Conta para a gente verdade. resumidamente essa história, por gentileza. Ô, Jorge, quanto sim, com muito prazer, com muita honra, né? Ô, Jorge, isso já tem o início desse grupo, hoje é um grupo, né? Aí, ó, tá, olha a Alba tá aí dizendo, ó, o pessoal do Apta DF tá aqui. Aí, Alba, tá pedindo para eu contar a história do grupo. Ô, Bem-vindos a... Jorge, foi uma iniciativa muito, digamos assim, muito persistente, sabe? Até conseguir realmente a formação do grupo. E ela teve na liderança todo o tempo uma professora, né, da UNB, que é a doutora Graça, doutor Gabriel Graça, né? Que é uma pessoa fantástica, que chegou aqui em Brasília para trabalhar na UNB, com um laboratório de psiquiatria, e mais 2 psicólogas naquela época começaram a ver esse movimento de uma atividade que fosse para a comunidade, uma coisa aberta, uma coisa que pudesse teria o suporte, né, o amparo, tá ali junto com a instituição, de certa maneira, e ela na liderança. E aí foi assim, um grupo, mais pessoas voluntariadas. Eu, então, entrei nesse grupo, começamos a discutir e a instituir como é que funcionaria esse grupo. E foi assim, 2 anos de discussão, de formatação, finalmente nasceu. É um grupo, nem sei, tem uma denominação técnica aí, não chega a ser propriamente uma ONG, mas é uma instituição, né? É um grupo de mútua ajuda. O princípio é esse: todo o trabalho é voluntariado, é um grupo aberto. Nós trabalhamos numa metodologia para as reuniões de acolhimento,
que antes da pandemia as reuniões aconteciam todos os sábados, todos os sábados. Então, aconteciam a reunião aberto, né, como eu estava falando. Além disso, na sistemática de formatação, as psicólogas, nós trabalhamos durante, acho que mais de ano, as 4 psicólogas juntas na estruturação da metodologia. E aí nós tivemos assim uma inspiração e uma base de trabalho de todas nós, na verdade, que é na sistemática da terapia comunitária, que a cada encontro, a cada reunião, nós podemos tirar dali um princípio daquele dia. Então, a gente começa, tem uma dinâmica de integração, tem uma acolhida dos participantes, tem toda uma sistemática. Aí, cada pessoa pergunta-se, colhe-se no grupo, quem gostaria de falar? Quem naquele dia está querendo compartilhar sua angústia, seu sofrimento, seu desespero, enfim. Aí a pessoa levanta a mão, então a gente colhe o facilitador da reunião, né? Porque não é um grupo de terapia, é um grupo terapêutico que tem um facilitador, né? E que vai promover, junto com o grupo, a discussão e até mesmo a votação para a escolha do tema daquele dia. Então, tem as regras, tem os princípios, que não se dá conselho, não fala do outro, fala-se da própria experiência, daquilo que foi vivido, né? Então, escolhido o tema, a pessoa que naquele dia vai poder falar mais daquele tema, ela então explica melhor aquela sua situação. E o facilitador ali, fazendo todo o trabalho de integração. Num determinado momento, então, as pessoas vão começar a falar para essa pessoa, né, para esse que está expondo o seu tema, eles então vão poder falar, vão poder comentar da própria experiência. Não é dar conselho. Ah, mas quando eu estive numa situação dessa, eu fiz isso, isso, isso. Ele compartilha uma experiência, sabe? Quando ele traz essa participação dele, né, fale um pouco mais desse tema, quer dizer, e alguém vai mostrando que já vivenciou uma situação como aquela, então começa a acontecer, Jorge, essa troca de experiência. Essa troca de vivência, essa troca de você ter passado por aquele aperto, ou de você, naquela situação, o que funcionou para você? Bom, fazemos tudo isso, né? Vamos nesse caminho. Aí tem o momento dessa pessoa ainda, para ela voltar a se expressar, para ela poder falar como é que ela percebeu, como é que ela considera tudo ali, tá? E aí, depois, no final, o facilitador vai encaminhando para um final e vai buscando as estratégias que naquele dia ficaram evidentes, né? Que estratégias? Como é que se lidou com isso? Aí, com isso, Jorge, vai chegando a uma parte final em que volta para o grupão todo, em que vai se colocando como que a pessoa está se sentindo. O que está válido ali para ela naquele dia? O que ela está levando daquilo dali? E aí, com essa troca, nós tínhamos sempre música, toques, sabe? Às vezes a gente fazia um corredor, a gente chama de corredor polonês, né? Mas de afeto, de toque, sabe? De acolhimento. Então, com essa perspectiva, que dura, né, em geral, 1h30, a cada reunião, e a pessoa pode estar indo quantas vezes ela quiser, e ela vai crescendo. Gradativamente vai acontecendo, Jorge, um processo muito importante no tratamento, no lidar com os transtornos, que é a perna da psicoeducação, que é a informação. Porque os estudos já evidenciam, a gente tem N pessoal técnico especializado mostrando que
os estereótipos, os preconceitos, as dificuldades que a pessoa tem com o próprio diagnóstico, com a aceitação e tudo mais, ele é numa proporção direta com a desinformação. Então, vai havendo esse processo. E o grupo, chama APTA, né? O Grupo de Apoio de Transtornos, um grupo de mútua ajuda aos portadores, familiares e amigos, porque também frequentam pessoas, não só pessoas portadoras, mas familiares. Depois começou a ter uma subdivisão, começou a mostrar a necessidade de ter uma subdivisão também para a família, aí não diretamente com aquela pessoa portadora, mas aí a gente trocava o filho com a mãe, trocava o irmão com a irmã, justamente para ter essa ideia de como é que está lidando, como é que é na sua realidade, como é que é de uma maneira prática. E, às vezes, Jorge, também era necessário fazer alguma intervenção naquele dia mesmo, alguma escuta fora, né? Alguma pessoa que estivesse num momento de uma labilidade muito emocional, com muito choro. Então, a gente também dava um acolhimento. Depois, com o crescendo, o laboratório de psiquiatria aderiu com a liga que eles chamam de liga de psiquiatria, né? Que são os residentes. E agora, já tem bastante anos, existe uma vez por mês um psiquiatra, ou dois, ou enfim, né? Porque tem os voluntários também, que eles vão para esclarecer dúvidas do processo de medicamentos. Porque a farmacologia, ela é muito necessária. Na verdade, né, Jorge, quando a gente vê nos transtornos mentais, nas doenças mentais, a necessidade de ter este acoplamento, né, dos fármacos, dando uma certa estabilidade, uma certa condição de poder entrar o trabalho de psicoterapia, ou de arte-terapia, ou poder lidar com a dimensão da psique, né? A dimensão psicológica da vida, a alma que está ali junto naquele processo, naquele sofrimento. Então, o que acontece? Com isso, hoje, esse grupo de Brasília, que é o APTA, e que eu tenho muita gratidão de ter participado por tanto tempo e tudo, acabou de completar 10 anos agora, 10 anos de reuniões. Durante todo esse tempo, tem a Alba, que é a nossa atual presidente, ela entrou no grupo como uma pessoa em busca de ajuda. Então, a história de portadores que vão ressignificando, que vão encontrando novamente a sua condição de levar adiante a sua vida. Sair, muitas vezes, Jorge, que não estou falando do nosso pessoal ou das pessoas que estão buscando o seu processo, mas aquelas pessoas que ficam, sabe, totalmente encolhidas no canto, oh, desgraça, por que aconteceu isso comigo? Né? Só do azar, não sei o quê. Não. A pessoa também tem como trabalhar, né? Trabalhar em si esse transtorno enquanto possibilidade de transformação. Então, Jorge, o APTA cresceu muito. Eu estive com eles recente numa comemoração, né? Na verdade, uma reunião com as fundadoras, né? Teve um nome que agora eu estou me esquecendo aqui. Talvez a Alba possa me falar. Mas o que importa, Jorge, é assim, tem uma estrutura administrativa, tem uma estrutura técnica, psicológica e de psiquiatria. Mas, Jorge, o mais bonito de tudo é que todo mundo pega junto, Jorge. No dia que tem os encontros, as palestras, que vai ter lanche, todo mundo leva, todo mundo passa. Olha a Alba aí me dando socorro. O encontro das precursoras, Jorge. Olha só, já virou até precursoras. É muito bom. Ana, é interessante para nós, para quem está assistindo a gente, que a gente delimite o que são os transtornos do afeto. Ok, né? Vamos falar um pouquinho. Quais patologias poderiam entrar dentro disso?
Vamos falar um pouquinho dos transtornos do afeto? Sim, eu quero ainda acrescentar, Jorge, que a inspiração do Apta contou muito com uma parceria, com um grupo maravilhoso que tem em São Paulo, que chama Abrata. Tá? Esse grupo também, os moldes, o Apta funciona bem nos moldes. E também preciso te dizer que o foco do grupo Apta são os transtornos do afeto. Outras pessoas que queiram participar, não é a metodologia, por exemplo, dos NAs ou dos AAs ou de outras, sabe? Não, ali o objetivo é esse acolhimento, essa transformação, essa partilha, essa transformação, essa grande rede de apoio. Porque, Jorge, o transtorno, né? A gente pode falar dos transtornos do afeto. O primeiro nome que vem na cabeça é o bipolar, né? E o bipolar, ele aparece como uma coisa pejorativa, né? Na nossa sociedade, tão cheia de rótulos, tão cheia de nomes, a primeira coisa que fala é que esse termo bipolar é que essa pessoa não funciona, ou essa pessoa hoje está bipolar. Uma hora está uma coisa, outra hora está outra. A mente está assim, outra hora já está diferente. Então, é uma instabilidade, mas não é toda instabilidade que é transtorno. Isso precisa ficar claro. Quando nós estamos falando do transtorno afetivo bipolar, nós estamos falando que tem o transtorno, quando para ser transtorno, precisa ter um aprofundamento, vamos dizer assim, um para dentro, uma dificuldade maior, justamente naquelas fases do humor, que necessariamente precisam ser, são fases mais prolongadas. Não é uma irritação porque ficou mais tempo na fila do banco, sabe? Não é uma coisa assim, como muitas vezes tem uma instabilidade de uma personalidade, né? Porque a gente sabe que a personalidade nossa tem todos os tipos e tudo mais, e às vezes vem realmente uma instabilidade que ela é apenas de personalidade, sabe? Agora, o transtorno não. O transtorno, ele vai para um aprofundamento, que vai para uma fase de hipomania, de mania ou depressiva. Então, para se chegar a um diagnóstico, e o diagnóstico é dado pelo psiquiatra. O psicólogo, ele entra, até mesmo quando nós recebemos uma pessoa que nós, né, ao entrar em trabalho com ele, nós identificamos, o que nós fazemos é encaminhamento para um psiquiatra para que a gente possa trabalhar conjuntamente. Porque leva-se tempo, Jorge. Às vezes é necessário, eu não tenho bem certeza, né, evidentemente, como psicóloga, mas me parece que não se fecha, a psiquiatria não fecha um diagnóstico de bipolar, aliás, de transtorno do humor afetivo bipolar, com menos de 2 anos. Tem uma história acontecendo. Isso porque os tipos mais comuns, como eu estava falando, desses transtornos, que tem o transtorno afetivo bipolar, tem o episódio depressivo, o transtorno depressivo recorrente, né? E aí que pode ser leve, moderado, grave, grave sem sintoma psicótico, grave com sintoma psicótico e os transtornos persistentes do humor, que podem incluir ciclotimia e distimia. Então, aquilo que antigamente nós falávamos, né, Jorge? Nós falávamos quando nós fizemos faculdade, que chamava PMD, né? Psicose maníaco-depressiva. Nós estamos falando de uma psicose. Quando nós falamos de uma psicose, é um espectro. Da mesma forma que hoje o autismo também está assim, né? Você lembra? Antes era uma coisa já grave. Hoje nós falamos como espectro, que vai de uma instabilidade leve até uma instabilidade severa. Então, nós estamos falando de coisas bem diferentes. E a instabilidade severa, ela pode chegar de uma desestruturação egóica. O que nós estamos falando? De uma fragmentação, de uma dificuldade, de uma falta de condição da pessoa funcionar
funcionar psiquicamente. Aí é até bonito, porque quando nós vamos para os transtornos, né? Para os transtornos do afeto, que é uma parte essencial da nossa psique, seja tanto para uma estrutura da constituição psíquica, o afeto, a cognição, a sensorialidade ou sensação, e também a função essencial do dinamismo psíquico. Então, para Jung nos coloca isso de uma maneira muito, muito forte ao longo da obra. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de Zurich, na verdade. A base essencial da nossa personalidade é a afetividade. É o afeto. O que nos afeta? O que me toca? Isso é tão subjetivo, isso é tão do mundo de cada um, não é verdade? Só que quando nós estamos falando de um adoecimento, de um sofrimento psíquico, da perda da condição da pessoa ter a sua vida afetiva ou de relacionamento afetiva, né, amorosa, no sentido de eros, ou mesmo erótica, ou mesmo no sentido familiar, que é onde aparece mais, sabe, Jorge? Porque, às vezes, a pessoa não tem aquela consciência, ela não tem aquela percepção. Quem vai ter é quem convive. Exato. Sabe? E a gente percebe também que a pessoa ela acaba tropeçando no estudo, no trabalho, vida social, desenvolvimento de Perfeito. carreira, vai embolando tudo, né, professora? Vai embolando tudo, Jorge. Então, quando nós pegamos a definição clara que está no DSM, né, que é toda a nossa... Aliás, serve para nós fazermos ou para nós usarmos os códigos, né, Jorge? Não para nós ouvirmos as pessoas. Temos sempre que lembrar disso. Nós lidamos com pessoas, nós não lidamos com doenças. Não é assim que funciona. Mas, de qualquer forma, um transtorno mental, ele é uma síndrome. Então, é muito importante a gente, né, quem é estudioso, quem está estudando, ou quem quer, como eu falei no início, conhecer um pouco mais desse espectro que eu estava dizendo, é preciso entender que uma síndrome é um conjunto enorme de condições e de fatores. Então, é uma perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional e no comportamento de um indivíduo, que vai refletir numa disfunção nos processos psicológicos, biológicos, de desenvolvimento, de funcionamento mental. Com isso, o que acontece? A vida vira um balaio de gato, né, não, Jorge? E bota balaio de gato nisso. O cara funda igreja, monta partido, briga com o mundo, declara guerra contra a vacina e aí vai, né? Vende coisa que não é dele. Aluga a mãe, ele vai né? te visitar, é o cunhado, né? Digamos assim, é o cunhado. Ele chega lá, não, eu vim aqui, cunhado, vamos fazer um churrasquinho. Aí você tá lá com umas telhas no canto lá do seu quintal, porque você vai fazer, tá mudando, né? Tá fazendo uma revisão lá do telhado. Quando pensa que não, o cara já tá negociando aquelas telhas com uma outra pessoa, porque na visão... Então, assim, é uma perturbação. Eu tenho que usar essa palavra, não tem jeito. Nós precisamos olhar para esta palavra, né? Porque, Jorge, aí eu vou falar, vou trazer um termo aqui, né, Jorge? Que é uma provocação nossa hoje. Quem é o louco, né, Jorge? Quem é o louco? O que é loucura? Quem é o louco nessa sociedade? É o Dom Quixote ou o Sancho Panza? O Sancho Panza, né, Jorge? Exato. Quem é que vai pagar essa conta, né, Jorge? Onde é que o estigma vai recair, Jorge? Pois é, declara guerra contra a vacina e vai deixar todo mundo morrer? Pra quê, né? Por que você não Jorge, mas é só uma gripezinha. Não, então... Você que não entende. O que eu bato muito na tecla, Ana? Eu estava falando isso até no início da live.
né? Um dos grandes problemas que a gente tem hoje na sociedade é negação, é o preconceito, né? E eu vejo que isso acontece na esfera familiar, na sociedade, e pior ainda quando é o próprio indivíduo que fala, olha, eu não tenho nada, né? Estou bem, eu não tenho problema, o problema é da minha ex-mulher, da minha mãe, do meu pai, né? Do É, Papa, né? É aquele Papa comunista, né? Uhum. tá. Estou fazendo um comunista que tem um banco do Vaticano. É, é Né? verdade, Jorge, é desse jeito. A coisa é, olha, é bem mais simples, né? Não dá trabalho eu botar a culpa no outro, né? Eu arranjar Sim, alguém para poder dizer que é a culpa do que eu exato. próprio Eu sempre começar um falo que processo meu, né, Jorge? a gente sempre pega muito isso aqui na clínica social, que a professora Ana também faz parte, né, como supervisora, a gente vê muito isso nos casos que são trazidos, né? O problema não é a patologia, o problema é não tratar a patologia. É. E eu sempre falo, por que as pessoas não tratam? Né? Se ela se cuidar, se ela tiver amor próprio, se ela zelar, ela tem uma qualidade de vida boa, né? Ótimo, Até você porque tocou num ponto importantíssimo, qualidade de vida. Então, vamos falar um exatamente. pouquinho da qualidade de vida nos transtornos do afeto? Porque, Jorge, é muito importante. Eu comecei a falar e depois eu acabei entrando por um outro caminho, mas a gente vai voltando aqui, porque alguém escreveu aqui a importância, né? O lado de pessoas, a importância de pessoas que vivem a vida com plenitude, sendo Sim, tratadas e disciplinadas com autocuidado. Excelente, esse é o ponto. Então vamos lá, porque eu quero retomar desse ponto. Ô, Jorge, então o que acontece? Só que eu queria dar um passinho atrás, um pouquinho, só, porque a gente estava falando e estava caracterizando a questão dos transtornos os transtornos do afeto, né? Como a gente está colocando aqui. E eu só queria falar mais um pedacinho para fechar a maneira como. Porque eu estava falando aquela coisa do espectro que vai do leve ao severo, lembra? sim. Né? Que a gente estava falando para poder estar fazendo a caracterização ali, tá certo? Então, isso é importante. Agora, eu queria falar, antes ainda de entrar novamente no aspecto mais prático, mas hoje, Jorge, a psiquiatria atualizada, junto com a psicologia, junto com os profissionais psicossociais, eles reconhecem a necessidade de um trabalho todo integrado. E um trabalho todo integrado em que se inclua a família. Nós não Sim, podemos tirar a família desta. Jorge, olha, é tão sofrido. Vou falar para você, como pessoa que lida com isso, que trabalha também no consultório particular, mas também pelos grupos variados, porque é muito sofrimento. A própria mãe, o próprio irmão, o próprio filho vê a outra pessoa com sofrimento. Então, há nos nossos laços familiares uma reserva de afeto, uma reserva de fé. Eu vou usar a palavra fé. Podem escrever aí na live. Eu não ligo, não, porque eu sou uma mulher de fé. E não sou de pouca fé, não. Eu gosto de café também, mas eu sou uma pessoa de fé. Não é só por uma questão de poliana, nem só otimismo. Não, é saber que nós temos e estamos direcionados a algo maior, a uma estrutura maior, a uma finalidade maior do porquê ou do para onde nós estamos indo com tudo isso. Nosso sim. negócio é para frente. Então, eu queria trazer o seguinte, Jorge. Eu estava falando que quando começa a aparecer, porque pode surgir na adolescência, pode surgir num estresse profissional, pode surgir, né? Jung fala de uma maneira muito bonita quando ele diz assim, a doença, como é que ele coloca? A doença eclode, né? Ela não sabe se ela já estava lá, sabe-se lá o que foi que fez aquilo eclodir, ou seja, veio para fora, né? E hoje com essa e daí aí você pode até puxar um pouco disso, porque com essa sociedade, com essa contemporaneidade absurdamente
Ah, eu nem sei. Vou deixar para você caracterizar o que nós estamos vivendo. Se é crise de valores, se é falta de vergonha na cara, se é essa violência que nos assola, que a gente sabe que as questões são estruturais. Então, o que acontece? A gente tem perdido muito os nossos parâmetros. O parâmetro de importância do cuidado, o parâmetro da proximidade, do apoio, do estar junto a seu vizinho, o que a gente fala de comunidade, né? Ao seu grupo mais próximo. E essa coisa toda onde nós estamos vivendo, Jorge, eu também quero acreditar que vai levando a uma movimentação, a pessoa fica numa aceleração que ela não para. Aí nós vamos falar de qualidade de vida. Ela não para fazer uma caminhada, para tomar um sol, para olhar para o céu. Ah, não tem dinheiro, não tem não sei o quê. Peraí, calma, muita calma nessa hora. Estarmos na terra, estarmos sobre dois pés, nos dá condição de movimentarmos, de subir escada, de descer escada, sabe? De plantar, de colher, de plantar e colher, de cuidar de jardim, de cuidar de tanta coisa importantíssima ao nosso redor e que nos vincula à vida. Sim. Então, Jorge, esta é a perna que eu queria falar. Não há Sim. qualidade de vida se nós não nos vincularmos à vida. Ok. Eu queria entrar num ponto aqui que eu acho importante, que você mencionou, Ana, né? que eu acho interessante, né? Porque, pelo menos na nossa área clínica, fica muito evidente que, embora a gente esteja falando de transtornos de afeto, né? transtornos de humor, no pano de fundo tem uma grande ansiedade, né? Que é exatamente isso que você estava falando, né? A ausência de qualidade de vida, a pessoa não vive, né? Tem que falar 5 idiomas, tem que trabalhar 20 horas porque ele quer ser o melhor funcionário do banco, né? E aí essa ansiedade toda aí, ou ela gera, né? Ela vira o motor de partida de um transtorno mais severo, ou ela agrava algo que já estava meio adormecido, não? Exatamente. Ela é o que eu estava colocando, né? Que Jung fala que vai haver, porque assim, pode acontecer até mesmo uma ilusão que uma pessoa tenha, e a quebra daquela ilusão pode startar aquele processo para ela. Então, quando a pessoa fica desenraizada, eu gosto desse termo, sabe, Jorge? Quando uma pessoa está desenraizada de si, do que, sabe? Tem gente que fica assim, perturbadíssimo, né? Ah, é porque entra naquela questão da vitimização. E a pessoa fica lá, sabe, dando ciclos, dando voltas, dando voltas. Pergunte ela própria o que ela pode dar para a vida, o que ela pode trocar com a vida. Ao invés de abrir porque você sabe, né, Jorge? Reclamar parece que é assim uma febre. Todo mundo reclama, todo mundo quer reclamar, se sente injustiçado, se sente... Então, o que acontece? Isso vai potencializando o nosso transtorno, porque o transtorno é esse funcionamento desordenado que a psique perde uma condição mínima de serenidade, que era o que eu estava falando, para poder a gente entrar em qualidade de vida. O que me acalma, né, Jorge? É ouvir uma música? É ouvir um rock da pesada? Sabe? Ah, não, eu gosto de escrever. Ah, não, eu gosto de lavar louça. É encontrar algo com o qual ele entra numa relação de eros, uma relação de prazer, uma relação de gostar, porque não é possível que ninguém não goste de alguma coisa de útil. Não é possível. Concorda? Concordo, e você está entrando num outro tema que eu gosto de discutir, que é a questão até da individuação vinculada também aos transtornos, né? Porque Perfeito. Eu vejo que o transtorno ele passa a ser uma resposta de uma não vivência de individuação, não? Perfeito, Jorge. Perfeito. Ô, Jorge, e aí esse
digamos assim, criar-se, né? Ser esta pessoa que nós somos, que nós viemos a ser ou que estamos sendo, vamos dizer assim. Eu quero juntar a esse conceito de neurose, de psicose, eu não sei se você aqui já discutiu o conceito da normose, que é aquela patologia da normalidade. Então, sim, a gente não com esse nome especificamente, mas já, Ana, a gente já deve ter feito umas 10 lives que estão no nosso canal no YouTube. Então, convidar o pessoal para ir lá no nosso canal do YouTube e assistir essas lives. Nós devemos ter umas 10 lives sobre essa temática aí, não com o nome de normose, né? Mas fizemos um novo normal, né? O Denis Canal Mendes discutiu isso, né? Com o Guilherme Labarré, quem que a gente discutindo, né? Ótimo. Né? Tá tudo no nosso canal lá no YouTube. Porque é rico, Jorge, porque esse é um tema, esse tema é o que nos leva para a questão da individuação, que você trouxe e que eu quero entrar nele, mas eu quero, porque nós estávamos falando, Jorge, no início, da questão da normalidade, lembra? Sim. O que é normal nessa sociedade adoecida? O que é o normal, né? Como você disse, é só seguir, quantos outros antes de mim já passaram aqui discutindo isso. Acontece, Jorge, que o ser humano ele tem um defeitinho, uns mais do que outros, que eu não sei se é por preguiça, se por acomodação, ou seja lá o que for, é aquilo que ele vai seguindo, sabe? Que é aquela história do rebanho, eu fico assim mesmo, não, publicou, então é isso mesmo, tá certo, falou, é desse jeito, tal. É o burocrata que não se importa para onde que a empresa ou o que quer que seja esteja indo. Não me diz respeito, o dinheiro não é meu mesmo, não sei o quê. Então, essa mentalidade, ela fala contra a um instinto muito importante, que é o de nós assumirmos a nossa transformação. Porque é uma acomodação daquilo dali, que é uma coisa que a pessoa fica no automático. O normótico, ele fica no automático. Ele, sabe, ele não... bonitinho, quem é esse, Jorginho? Aqui é o Tom. Fala oi, Tom. Oi, Tom. Oi, Tom. Bota ele de novo aí para eu ver. Aqui, ó, fala oi. Oi, lindão. Gracinha. Pois é, não para poder fazer carinho pro gato, pro cachorro, entendeu? Não passa. Então, esse aqui Jorge, é o dia inteiro. Esse aqui é o dia inteiro comigo no consultório. Assim. Olha lá o rabão dele. Ô, Jorge, então o que acontece? Nessa nossa sociedade, a questão da normalidade, o louco, né? O louco é chamado assim, de alguma maneira, porque ele não está adaptado. Ele não está adaptado. Normas, hábito de pensar, conceitos, valores. Mas aí eu te digo, ficar adaptado a um valor que eu não encontro dentro daquilo um significado maior, não é uma coisa meio perturbadora? É o que a gente discutiu até na época, eu e o Guilherme Labarré, né? A gente estava brincando com isso, né? Quem que é o doido? O Dom Quixote ou o Sancho Panza, sim, né? Sim. Sabe? Você quer uma coisa mais louca do que a nossa política? Do que o fanatismo religioso? Né? Do que o presidente declarar guerra contra a vacina? Exatamente. Qual que é a base disso? Para quê? Né? Então, sabe? Por causa de uma ideologia política partidária? Não. Né? A gente tem que salvar vidas. Né? Se você vai salvar uma vida de canivete, de colherinha, de balde, né? Não interessa. Salva uma vida. Exatamente. E aí, Jorge, porque assim, a pessoa vai naquilo, né? Ela vai ali seguindo aquela coisa toda e ela não para poder analisar, para poder pensar, ela vai no automático, naquilo que vai, de certa maneira, inconsciente, que é o espírito do rebanho, vai seguindo.
Vai É o que seguindo, vai eu seguindo, levei vai só Brum. andando aquela coisa para lá. Aí o que É acontece? O Pierre Janet, o Levi Brum, né? É o rebaixamento do nível mental, a participação mística. Né? Exatamente, exatamente. Aí, Jorge, é muito mais favorável, né, vamos dizer assim, que a pessoa não se comprometa com o processo dela de encontrar algo de útil para fazer, como a gente já falou aqui hoje, ou algo para poder tomar aquilo como um desafio e dizer assim: deixa eu entender melhor, junto com o meu terapeuta, junto com o meu processo, deixa eu me conhecer melhor. Quem Ou sabe seja, não está aqui uma possibilidade de transformação? Quem sabe não tem um Ana, sentido por detrás disso? Ana, então quer dizer que você está me contando aqui claramente para todos nós que os transtornos agravam a proporção que o indivíduo está alienado. Completamente. É uma Então, porta aberta. A alienação é uma porta aberta, Jorge. É, quanto mais, é, quanto mais aficionada a pessoa tiver em Ana Maria Braga, né? Programa da Eliane, Rodrigo Faro, isso aí é grave, é gravíssimo. é Pode gravíssimo. chamar um psiquiatra. É gravíssimo. Sabe por quê, Jorge, que é gravíssimo? Baú da Porque. felicidade em caso de psiquiatria. Peraí que eu não entendi. O baú da felicidade é caso de psiquiatria. Nossa, de internação! Rápido, rápido, rápido. Roda, roda, Jequiti. Internação! Internação! Porque, Jorge, aquilo vai roendo um pouquinho da capacidade reflexiva da pessoa, ou a própria vida dela. Ou pior, ela começa a viver uma vida que nem é dela. Que nem é dela. E vai se alimentando daquilo. E quanto mais ela está diante daquilo, mais ela emburrece. Sabe? Sabe aquela coisa do boboiano? Boboiano, boboiano, boboiano. Está vivendo a vida dos outros. Ah, não, mas todo mundo assiste, ou todo mundo está nesse programa, ou todo mundo faz isso. Mas eu não sou todo mundo. Eu posso sim buscar uma significação na minha vida. E é isso que eu queria retomar. Porque, Jorge, eu estava ausente do APGA, da UNB, por conta de outras demandas, de outros trabalhos e tal. Quando eu voltei agora, Jorge, chega a ser emocionante. Pessoas que foram buscar ajuda, que foram ouvir, que foram participar das palestras, nunca mais saíram de lá. O voluntariado, o trabalho voluntariado, isso já é comprovado. Ele te dá uma condição de você sair do seu lugar de sofrimento. Sabe, Jorge? Para poder você ver nitidamente que tem algo seu, algo de valioso, que quando junta com o outro, cresce, fica mais bonito, fica mais forte. E assim você vai lidando com as suas próprias dores, lidando com as suas próprias pedras. Porque, Jorge, a pedra no caminho, ela só é uma pedra no caminho. O que eu vou fazer com ela, aí está comigo, concorda? Sim. Não fui eu que botei ela lá, mas eu posso dar uma destinação para ela. Outra questão importante que você está falando, Ana, que assim, a gente está entrando nos nossos 10 minutos finais. Mas, Esse Jorge, é um eu nem tema comecei a falar ainda, Jorge. Pois é, você vê, já estamos há quase uma hora aqui. Né? Eu fico brincando, muito tempo passa voando quando o tema é bom, né, Ana? Tá? Mas isso quer dizer que depois a gente faz o 2, o 3, o 4, a gente dá Menino, isso sequência. aqui precisava ser um seminário. Olha, olha, Mas Jorge, tem um não tema, tem Ana, como. A convivência, o poder lidar com isso em rede. E aí eu tenho que cumprimentar você, né, que na pessoa de liderança do Instituto Olhos da Alma Sã, pelo trabalho em rede maravilhoso que você tem feito, tem proporcionado. Você tanto tem dado oportunidade para as pessoas se capacitarem, estudarem, trocarem, fazer tudo em todos os níveis, todos nós, em todos os níveis. Quem está iniciando, quem chegou depois, quem está fazendo uma atualização, quem está olhando de novo para aquilo. Você mesmo não falou? Quantas vezes vocês discutiram aí mais um pouco essa temática? E eu estou dizendo, Jorge, eu tinha um monte de outras coisas
para a gente falar ainda, Jorge. Mas o que eu queria pegar? Um tema importantíssimo aqui, né? A questão da identidade, do ego da pessoa com transtorno, né? Porque você citou isso, não passando, né? A impressão que eu tenho é que no meio de uma sociedade onde a pessoa está alienada, ela perdeu a identidade dela. A gente pode discutir Harari, Bauman, Maffezoli, uma série de sociólogos têm trazido isso para a discussão atual, né? A pessoa também agrava um transtorno quando ela fragmenta a identidade dela, né? Perfeito. Também penso assim. Penso dessa forma. Exatamente, Jorge. A questão nossa é trabalho sobre si próprio. Essa história de isso daí é um aprendizado a vida toda, né? Que a gente devia, na verdade, começar lá desde o jardim de infância, sabe? Porque quando nós nos trabalhamos, nos conhecemos e vamos nos descobrindo, nos revelando. É tão bonito se revelar, né, Jorge? Se revelar sendo a pessoa que se é. E tem lugar para todo mundo, né? Tem um lugarzinho para todo mundo. E é o que o Jung falou o tempo todo, de trazer o inconsciente para a consciência. É, desse jeitinho. Aliás, Jorge, o Jung falou umas coisas tão lindas. Eu preciso trazer mais um pedacinho de Jung. Tem duas coisas que eu ainda preciso falar, que eu não quero deixar de falar, porque conversando com a Alba, conversando com o pessoal todo, com todo mundo que está aqui, eu não quero deixar de tocar no ponto, que é a resiliência, Jorge. A resiliência, ela é algo nossa, da nossa condição de pessoas humanas, de pessoas da nossa humanidade. E é isso que eu quero linkar com o Jung, porque nós todos somos muito humanos. Nós temos essa humanidade. Eu acho bonito quando Jung... Hoje eu estava dando uma olhada, Jorge. Olha só, você, né, as suas provocações me levou lá para a psicogênese, tá vendo? Que coisa linda isso aqui, Jorge. É a gente ler e se emocionar o tempo todo. Porque Jung abriu todo esse caminho da moderna psiquiatria. Jung falou, moçada, não é o órgão, não é o cérebro, é a psique. O nosso caminho é a psique. É aqui que tem a nossa condição de entender um pouco mais. E aí eu queria trazer, Jorge, a Nice da Silveira, principalmente, né, a brasileira, com todo o trabalho que ela fez, e queria, nessa coisa de poder lidar, que a gente estava falando um pouco antes, eu queria trazer um dos casos da Nice da Silveira, que é utilizar o afeto como organizador psíquico. Ou seja, se você gosta de jardinar, vai jardinar. Dá oportunidade à pessoa, seja música, seja teatro, seja dança. O importante é que ela goste do que ela está fazendo. E mesmo que ela esteja num delírio, mesmo que ela esteja numa crise, que seja o que for, e você, terapeuta, você, psicólogo, junto com ela, abra sua escuta, porque é aí o caminho que o mestre nos disse. Vá para a história pregressa dessa pessoa, vai olhar, vai ouvir, vai ver o que ela está simbolizando. E o caso da Nice da Silveira, que está no Inconsciente, que naquele livro dela, como é que é o nome do livro, gente? Não é o Inconsciente... Como é que é, Jorge? Qual que você está falando? O que traz imagens do inconsciente. Imagens do inconsciente, tá? Então, ela alerta para o seguinte: o movimento da energia psíquica é em direção ao desenvolvimento. Se é em direção ao desenvolvimento, mas se a pessoa está com uma energia invertida, né? Invertida, é necessário algo que a ajude a catalisar, a organizar essa confusão toda psíquica que está acontecendo. E aí é o caso de uma das moças, né, lá da casa, que é a Adelina, uma mulher totalmente do interior do Rio de Janeiro, não tinha acesso a nada nem internet, nem Google, eu nunca tinha visto nada. E com o trabalho de expressividade que ela foi fazendo,
E foi fazendo até chegar a desenhar a mulher saída da flor. E a Anice ali, a Anice da Silveira, né? Assim como os assistentes que ficavam, não falavam, não precisavam fazer nada. Eles só ficavam ali, aquela presença, enquanto a pessoa estava trabalhando, estava produzindo e tudo mais. E aí, Jorge, é isso, brotou do inconsciente dela uma imagem que é mito, que é do mundo todo, que é simplesmente o mito de Daphne. Então, assim, mais uma vez, né, Jorge, a comprovação do nosso mestre, desse nosso que abriu essa possibilidade para esse nosso entendimento, para essa nossa maneira de lidar humanizada com os transtornos. Porque é na humanização que nós vamos encontrar a saída. Sim. Professora Ana, a gente está chegando nos 3 minutos finais. Eu queria te pedir as palavras finais, né? Atenta ao tempo aí, que o Instagram tem essa... É 1 hora de live, né? E encostou em 1 hora, ele despenca. Né? Ele fala tchau para todo mundo. Pois é, e ele Jorge, é sem educação, obrigada. né? Obrigada, coração. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por estar aqui. Desculpa aí se eu fui repetitiva ou se eu não falei o que as pessoas gostariam, mas a gente pode ter outra oportunidade. Eu vou aproveitar esse momento para, além, como eu já agradeci a você, agradeci as pessoas que estão aqui, as quais eu não vejo, mas que eu mando um abraço apertadíssimo para cada um, porque esse é a maneira como nós estamos ambos olhando para a mesma tela. Muita gratidão a vocês, porque nós vamos nos encontrar para poder abraçar de verdade. E eu quero deixar, Jorge, o pensamento que traduz o seguinte: o louco só é alguém com um pouco mais de sofrimento psíquico e menos estrutura para se organizar, para se expressar e fazer compreender. É a nossa humanidade, ele é seu, ele é meu, ele é de todos nós. Obrigada, gratidão. Nós que agradecemos, Ana, e só reiterando que a gente trabalha com isso, né, em parceria, temos a Clínica Social Brasil hoje funcionando, né, e eu falo que o problema não está só no diagnóstico, está na forma como a gente conduz isso. E a Ana colocou muito bem, com humanidade, com carinho, sabe? A gente tem pessoas maravilhosas aí brotando na sociedade, artistas, na área jurídica, tem tantos médicos, né? Tanta gente produzindo aí que tem transtorno, mas se cuidando com amor, a pessoa brota, né? Ela sai. Exatamente. Exatamente. É esse amor. É esse amor por si. O amor por si. Para levar ao amor da convivência com o outro, da convivência com o diferente, com aquilo muito que eu bom. não gosto, mas me faz enxergar eu também. Porque o que seria do dia se não fosse a noite? O que seria do sol se não fosse a vai chuva? cortar. Pessoal, grande abraço a todos. Vai cortar. Em cima.